Olá a todos. Hoje vou contar um relato que não é meu, mas do meu avô, Antônio. Ele era um homem sério, de poucas palavras, mas as histórias que contava sempre carregavam um peso de verdade que fazia a gente acreditar, por mais inacreditáveis que parecessem. Essa aconteceu muitos anos atrás, quando ele morava com minha avó em uma pequena casa no interior. A casa de madeira, embora simples, tinha uma sensação de acolhimento que poucos conseguiam entender. Meu avô, com seu jeito calado e mão calejada pelo trabalho no campo, sempre foi a rocha sobre a qual nossa família se apoiava. Minha avó, por outro lado, possuía uma energia que preenchia os espaços, desde a sua risada suave até os gestos cuidadosos ao preparar o almoço. A casa ficava isolada, cercada por campos abertos e uma densa mata ao longe. Nos fundos, eles tinham um cercadinho onde criavam algumas galinhas. Era um lugar tranquilo, mas à noite, o silêncio absoluto tornava qualquer som fora do comum algo alarmante. Nos dias que antecederam aquela noite, uma sensação desconfortável pairava no ar. As galinhas, normalmente silenciosas, pareciam estar mais barulhentas e agitadas do que o normal. Uma certa noite, meu avô notou um movimento estranho nas árvores ao longe. Algo como sombras que se deslocavam rapidamente entre os galhos. Ele sentiu um arrepio que não conseguia ignorar. Meu avô era cuidadoso. Sempre mantinha sua espingarda por perto, uma precaução para proteger os animais e a casa de predadores. Ele dizia que nunca havia precisado usá-la, até aquela noite. Era uma noite de lua cheia, daquelas em que a luz prateada ilumina cada canto da paisagem, criando sombras estranhas e inquietantes. Enquanto minha avó mexia em algo na cozinha, ele já estava deitado, quando um som estridente quebrou o silêncio. Era o alvoroço das galinhas, seguido por um estrondo que parecia vir do cercado. O som era tão estranho, tão ensurdecedor, que fez o coração de meu avô bater forte no peito. Minha avó, assustada, pediu que ele verificasse o que havia acontecido. Ele então se levantou rapidamente, o ranger das tábuas da cama ecoando pela casa, enquanto sua mão se fechava em torno da espingarda encostada na parede. O ar gelado da noite invadiu a casa assim que ele abriu a porta. A lamparina que segurava parecia lutar contra a escuridão, mas o que mais o incomodou foi o cheiro estranho no ar. Algo como carne queimada misturada com suor. Caminhando com cautela, ele se aproximou do cercado. A luz fraca da lamparina mal iluminava o suficiente para distinguir os contornos, mas foi o bastante para ver o caos. Penas espalhadas por todo o chão, algumas galinhas mortas e outras empoleiradas nos cantos, petrificadas de medo. À medida que meu avô se aproximava do cercado, uma sensação de pavor o envolvia. No limite da propriedade, ele viu a criatura abaixada sobre o corpo de uma galinha. Seus olhos, duas chamas incandescentes, refletiam a luz com uma intensidade que parecia atravessar a alma. O corpo, coberto de pelos escuros e grosso como couro, se movia de forma animalesca, mas de alguma maneira humana. Os braços longos e desproporcionais, com garras, se moviam com uma precisão assustadora, como se estivesse caçando. Meu avô não hesitou. O instinto de proteção, combinado com o medo que se alastrava em seu peito, fez com que seus dedos se fechassem firmemente sobre a espingarda. Ele a levantou com uma precisão que só a experiência podia proporcionar, seus olhos fixos na criatura à frente, que agora se erguia, suas formas monstruosas ganhando contornos mais nítidos na luz tremulante da lamparina. Por um momento, ele teve a sensação de que o tempo havia parado. Tudo ao seu redor ficou em silêncio, como se até o vento tivesse cessado para assistir ao que estava prestes a acontecer. E então, gatilho cedeu, e o som do tiro fez os ouvidos de meu avô zumbirem. O impacto foi instantâneo, e ele viu a figura se contorcer como se fosse atingida por uma força brutal. Mas o mais medonho foi o grito que a criatura soltou em resposta. Não era um grito qualquer. Não era humano, nem animal. Era uma mistura distorcida dos dois, que fez o sangue do meu avô gelar. Foi nesse momento que meu avô, com o coração disparado e o corpo tenso, virou-se rapidamente sem olhar para trás e correu de volta para a casa, trancando a porta e apagando as luzes.
Ele contou à minha avó o que havia visto, e juntos ficaram em silêncio, tentando ouvir o que acontecia lá fora. A criatura não havia ido embora. Durante o que pareceu uma eternidade, eles escutaram passos pesados rondando a casa, seguidos de arranhões na madeira e um rosnado grave, como se estivesse tentando entrar. Meu avô segurava a espingarda com tanta força que seus dedos estavam brancos, preparado para atirar caso a porta cedesse. Mas por sorte não aconteceu. Depois de algum tempo, que podia ter sido minutos ou horas, os sons começaram a diminuir até desaparecerem por completo. Na manhã seguinte, ele saiu para verificar o que havia acontecido. O cercado estava destruído, com marcas de garras profundas na madeira. As galinhas que restaram ainda estavam apavoradas. Enquanto ele consertava os danos, algo estranho aconteceu. Um homem apareceu na estrada de terra que levava à casa. Ele era alto, forte e tinha o semblante cansado. Pressionava a mão contra o ombro e sua camisa estava manchada de sangue. Ele se aproximou, pedindo um pouco de água. Meu avô trouxe a água e entregou ao homem sem fazer perguntas. O estranho bebeu, agradeceu e seguiu o caminho, mancando levemente. Meu avô ficou parado, vendo-o desaparecer na curva da estrada. Depois disso, ele nunca mais falou sobre o assunto. Mas a espingarda passou a ficar sempre carregada ao lado da porta. E quando alguém na região começava a falar sobre lobisomens, ele se levantava e ia embora. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa, algo estava lá fora. Algo que não era deste mundo.